Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Gama e hoje eu vou estar estudando com vocês alguns conteúdos de números inteiros. A gente vai começar estudando sequência, depois também vamos estudar sobre módulo e números simétricos, tá bom? Antes de iniciar esse vídeo, eu já te peço, se possível, que você possa curtir esse vídeo, se inscrever no canal, isso ajuda demais, tá? Vamos lá? Pessoal, sequência é sempre algo que dá uma continuidade. Quando a gente estuda sequência em matemática, essa sequência é sempre uma quantidade de números que continuam, que tem uma continuidade, que não terminam, né? Uma sequência de números e que a gente consiga estabelecer um padrão para que essa sequência funcione, né? Então, por exemplo, quando eu tenho a sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5 reticências até o infinito, eu sei que essa é uma sequência e que o padrão dela é sempre somar mais um, tá? Então, é dessa forma que a gente começa a entender o que seria sequência. Olha só, olha o que esse texto traz para nós. Da mesma maneira que podemos construir sequências numéricas envolvendo os números naturais, podemos construir também com números inteiros, né? Também com números negativos. Considere a sequência menos 2, 0, 2, 4, 6 e 8. Vamos analisá-la com a ajuda da reta numérica representada a seguir. Pessoal, nessa sequência aqui, eu consigo perceber que sempre para ir de um número para o outro, eu estou somando duas unidades, né? 0 mais 2, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8. Então, estou sempre somando duas unidades. Nessa sequência, observamos que a regularidade consiste em aumentar duas unidades, né? Falei isso para vocês. Para obter os elementos seguintes. Dizemos que essa regularidade é a regra ou a lei de formação na sequência. Vocês vão ver muito na vida de vocês, quando vocês estudarem matemática, essa palavra lei de formação, né? É como se fosse a regra que nos ajuda a construir nossa sequência numérica. Ele diz aqui, ó, toda sequência tem uma regra de formação, que é a quantidade de unidades que ela aumenta ou diminui. Quando a sequência aumenta, dizemos que ela é crescente, né? Então, quando eu estou sempre andando para a direita na minha reta numérica, nessa minha sequência, eu digo que ela é crescente. O contrário disso, ela é decrescente. Tá? E aí ele completa aqui dizendo, quais são os próximos três termos dessa sequência? Vamos completar, pessoal? Olha só. Você está andando de 2 em 2. Eu parei no 8. Depois do 8 vem 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. E 12 mais 2, 14. Né? A sequência é crescente ou decrescente? Com certeza ela é crescente, né? Porque eu estou aumentando os números. Eles estão andando para a direita. Último tópico aqui. O primeiro elemento é menor do que o quinto elemento dessa sequência em quantas unidades? O primeiro elemento é o menos 2. O quinto elemento dessa sequência, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto é o 6. O primeiro elemento é menor do que o quinto elemento dessa sequência em quantas unidades? Se eu for contar do menos 2 ao 6, eu vejo que eu tenho uma diferença de 8 unidades. Então, eu vou escrever aqui, 8 unidades. 8 unidades é a diferença do primeiro termo para o quinto termo. Tá bom? Aqui tem alguns exercícios. Eu vou gravar um outro vídeo resolvendo esses exercícios, tá? Então, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, vai ter um vídeo gravado explicando como faz exercícios de sequência, tá? Procura aqui no canal, vocês vão encontrar. Além de sequências, galera, queria comentar com vocês também sobre módulo, os números simétricos, né? Vamos achar aqui? Achar mais um pouco. Então tá aqui, ó. Números simétricos e módulo, ou valor absoluto de um número inteiro. Olha o que o texto traz para nós. No esquema a seguir estão representadas as casas de Carlos, Marcela, Antônio e Gabriel. Todos fazem aula de inglês no centro educacional, né? Então as casas aqui de cada um deles, pessoal, está representada. Essa aqui é a casa do Carlos, da Marcela, do Antônio e do Gabriel. E eu tenho aqui no meio, né, no meio dessas casas, entre essas casas, o centro educacional. Aí ele fala o seguinte, ó. A casa de Gabriel está a 180 unidades de comprimento do centro educacional. Opa, então ele já me deu a informação. Ele diz que do centro educacional, que é o E,
até a casa do Gabriel tem uma distância de 180 unidades, que tem a distância de 180. Só que, pessoal, esse 180 está dividido em 3 tamanhos. Então, 180 por 3 dá 60. Então, quer dizer que aqui é 60. 60 mais 60, 120. E aqui 180. Por quê? Porque eu estou considerando o centro educacional como o ponto zero, né? Considerando que as marcas na semi-reta representam intervalos de mesma distância e que a distância desse centro está na casa... Que distância desse centro está a casa de Marcela? Pessoal, a Marcela está um traço do centro educacional. A gente já conversou que a distância de um traço ao outro é 60. Se a Marcela está um traço, só a distância dela é de 60 unidades. Carlos está pegando 2 traços, 2 vezes 60, 120. Antônia, 2 traços também, ou seja, a distância da Antônia também é 120. Essas distâncias são números naturais? Sim. E aqui a gente pode comentar o seguinte, que sempre uma distância ela é representada por um número positivo, né? A distância nunca é negativa, tá? Grava isso bem para você não esquecer e não errar na hora de resolver as questões. A distância nunca é negativa, ela sempre vai ser positiva, tá? E ele comenta o seguinte para nós, ó. A distância de um ponto na reta numérica até a origem denomina-se módulo do valor absoluto. E esse módulo a gente sempre vai representar com 2 traços, tá? Então, por exemplo, olha só, vamos pegar aqui uma reta numérica, vamos colocar o 0 aqui. O módulo é a distância de um número ao zero. Então, a distância do 5 ao zero é 5 unidades. Como que eu escrevo isso? Eu escrevo assim, ó, módulo de 5 é igual a 5 unidades. Agora, outro exemplo que eu posso pegar aqui é o menos 3. A distância do menos 3 ao zero também é 3 unidades. Está vendo que distância eu sempre comento que ela é positiva? Ou seja, o módulo de menos 3, que é a distância do menos 3 a zero, é o 3. E disso aqui eu tenho a seguinte ideia, galera. Sempre o módulo de um número é ele positivo, né? Tanto faz esse número ser positivo ou negativo, sempre o módulo é ele positivo. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos, né? Com certeza você vai resolver exercícios sobre módulo e vamos fazer aqui alguns exemplos. Ó, vamos escrever aqui, ó, módulo de 0, módulo de 1, módulo de menos 1, módulo de 2, módulo de menos 2, módulo de menos 3. Então, vamos pensar, sempre esses traços em volta significa módulo. E o módulo é a distância do ponto até o zero. Concorda que a distância do zero ao zero é o próprio zero? Não tem distância, então o módulo de zero é zero. Qual que é a distância do ponto 1 ao zero? É de 1 unidades. Qual que é a distância do ponto menos 1 ao zero? É de 1 unidade também. Ou seja, ó, o módulo de 1 e o módulo de menos 1 é 1, porque sempre vai sair algo positivo. Quem que é o módulo de 2? É o próprio 2. Quem que é o módulo de menos 2? É o próprio 2. Quem que é o módulo de menos 3? É o próprio 3. Dessa forma, a gente faz os cálculos, né, dos módulos de um número. Além disso, a gente tem também a ideia de oposto ou simétrico. Quem que são os números opostos ou simétricos? São números que possuem a mesma distância. Então, quando eu pergunto aqui para vocês o seguinte, quem que é o oposto de 5? Só pode ser o menos 5, porque a distância de 5 e menos 5 ao zero são as mesmas. E quem que é o oposto de menos 5? É o 5. Resumindo, o oposto vai ser sempre o número com sinal trocado, né? Quem que é o oposto de menos 100? É o 100. Quem que é o oposto de 50? É o menos 50. Essa ideia de oposto é bem fácil. Pessoal, estou encerrando aqui esse vídeo. Nesse vídeo a gente comentou sobre sequência, sobre módulo e sobre números opostos ou simétricos. Te agradeço por você ter assistido até aqui e te peço, se você já chegou até aqui, esse vídeo te ajudou. Curte então esse vídeo, tá? Se inscreve no canal, isso vai ajudar demais. Bons estudos, tá? Precisar de mim? Tira suas dúvidas, só mandar aí no comentário. Um grande abraço.